Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Boa noite, queridos amigos, queridos ouvintes da Rádio e TV Fraternal. É com hoje imensa alegria de podermos estar mais uma vez reunidos para o nosso tão querido Evangelho no Lar. Em especial, o nosso último Evangelho do ano. E felizes porque conseguimos chegar até aqui. Felizes porque contamos com vocês e recebemos, sim, todo esse carinho, todas essas vibrações que vocês nos passam, que aqueles que nos acompanharam e nos acompanham já desde o início, e principalmente também aqueles que passam a nos acompanhar. O Evangelho no Lar vai ao ar sempre às quartas-feiras, às 8 horas da noite, e nós seguimos sempre o roteiro do Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que querem conhecer a rotina do Evangelho, aqueles que querem saber como se desenvolve o Evangelho, você pode procurar na nossa página, no título Evangelho no Lar, e ali você vai encontrar passo a passo como é feito e como deve ser feito o Evangelho na sua residência, no seu lar, com seus entes queridos. Hoje quem faz a condução sou eu, meu nome é Ricardo. Eu estou aqui comigo com o Daniel, eu estou com a Márcia, com o Júnior e com a Rosângela. O tema de hoje do Evangelho será capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. O item 13, a beneficência. Então, para aqueles que vão nos acompanhar, pode ir pegando já o seu Evangelho para acompanhar a leitura. Então, capítulo 13, a beneficência, item 13, tá? Então, nós gostaríamos sempre de lembrar para todos, dentro do desenvolvimento do Evangelho que nós sempre fazemos, a importância de se colocar a água sobre a mesa do Evangelho, porque essa água durante o Evangelho será fluidificada por toda a equipe do Evangelho que estará com certeza presente no seu lar. E ao término do Evangelho você pode ingerir essa água ou guardar essa água para poder consumi-la durante a semana. Então, vamos então iniciar o Evangelho com a nossa prece inicial, feitas hoje pelo Daniel. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, nossa Mãe, e agradecer pelo dia que tivemos e pedir a lucidez nesse momento, onde faremos a leitura do trecho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que tanto nos ensina, que como nosso Mestre nos propõe um caminho melhor a seguir e que nos permita a lucidez de absorver da melhor maneira possível, de interpretar da melhor maneira possível o que será lido hoje e dessa maneira, interpretando e absorvendo, daremos sequência nos seus ensinos, que é a execução. É colocar em prática aquilo que ele nos ensina, é amar uns aos outros como sua lei maior, pregada por Deus, e ele reconfirma isso. É perdoar, é tolerar, são todas as suas lições. Benditas lições que nos aprimoram, benditas lições que são para o nosso aprimoramento. Então, que estejamos serenos, tranquilos, com a paz de Deus em nossos corações, para interpretar da melhor maneira possível e absorvê-las na plenitude do seu entendimento, na plenitude do que Ele quer dizer para nós. E que nós, a partir de agora, tenhamos então esse compromisso de colocá-los em prática no nosso dia a dia, principalmente nos momentos difíceis, pois como Ele mesmo disse, jamais estaremos desamparados, jamais estaremos sem o seu amor para nos reconfortar, para nos estabilizar, para nos manter no caminho certo. E com isso, de mãos atadas nesse momento, com toda a espiritualidade amiga que acolhe e nos conforta,
nos ilumina e nos permite esse discernimento, iniciamos o Evangelho no Lar no último dia, no último Evangelho do ano, com a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Começar com a leitura. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. A beneficência. Chamo-me caridade. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Fiz nesta manhã o meu passeio habitual e com o coração magoado venho dizer-vos: ó amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes de fazer para secá-las todas. Inutilmente tentei consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bondosos que velam por vós, que não vos abandonarão. Paciência. Deus existe e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para mim os seus grandes olhos assustados. Eu lia em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome e que, se as minhas palavras lhes tranquilizavam um pouco o coração, não lhes saciavam o estômago. Então eu repetia: coragem, coragem. E uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e ergueu-a no espaço vazio, como para me rogar que protegesse aquele pobre e pequeno ser, que só encontrava no seio estéril alimento insuficiente. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e logo sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados da sua miséria, não se atrevendo, eles que jamais mendigaram, a implorar a piedade dos passantes. Coração empolgado de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou para toda parte estimular a beneficência, inspirar os bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho até vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes cuja cesta está sem pão, a lareira sem fogo, o leito sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo a iniciativa aos vossos bons corações, pois se eu vos ditasse a linha de conduta, não teríeis o mérito de vossas boas ações. Eu vos digo somente: sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Mas, se peço, também dou, e muito. Eu vos convido para um grande festim, e ofereço a árvore em que vós todos podereis saciar-vos. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, ide, colhei, tomai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que lhe arrancardes, porei todas as boas ações que fizerdes e levarei a árvore a Deus, para que ele a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável.
Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos possa contar entre os que se alistam sobre a minha bandeira. Sede intrépidos, eu vos conduzirei pela via da salvação, porque eu sou a caridade. Talvez um dos textos mais belos do Evangelho, né? Falar sobre a caridade, falar sobre a ajuda ao próximo, falar sobre aquilo que o nosso querido mestre praticou enquanto esteve conosco, e como nossa amiga Caritas nos coloca, ela não diz o que devemos fazer. Então, que cada um de nós possa refletir nesse período, principalmente, e período pós-Natal, que nós possamos refletir e fazer a nossa análise daquilo que nós fizemos no decorrer desse período que se encerra em breve. É apenas um período, apenas um ano, é um lapso de tempo. Como é um lapso de tempo a nossa vida, como é um lapso aquilo que nós estamos passando aqui hoje. Mas que a gente possa demarcar nesse espaço de tempo do dia 1º de janeiro até agora, o próximo dia 31 de dezembro, o que nós somamos para nós. Nós lembramos muito das vezes de reclamar, nós pedimos muito, mas, como ela nos coloca, nós precisamos de olhar para o lado, nós precisamos também olhar para trás, e nós precisamos enxergar um pouco mais do que simplesmente aquilo que os nossos olhos enxergam. Enxergar num próximo, numa pessoa, num irmão necessitado. Mas não apenas enxergar, mas ter atitudes. Então, o que ela nos coloca é que nós possamos ser mais cristãos, ser mais beneficentes. A beneficência, ela é algo que vem totalmente ao nosso favor. O único retorno que tem a beneficência quando nós a praticamos, é lógico que na ajuda ao próximo sim, porque esse é o primeiro beneficiado, mas o retorno que nós temos para nós, com certeza, é infinitamente maior do que aquela pouca coisa que nós pudemos ceder para aquela pessoa que está sendo ali, que está ali nos implorando às vezes alguma coisa tão simples, tão pequena. E muitas vezes a gente fala assim, já que eu não posso fazer tanto, também para fazer pouquinho também é melhor não fazer nada. Às vezes esse pouquinho que nós possamos fazer para alguém, representa tanto, representa às vezes um impulso para que essa pessoa possa voltar a acreditar em Deus, para que ela possa se reerguer, para que ela possa acreditar na vida. Possamos pensar nisso e que no próximo dia 1º de janeiro, quando estaremos reiniciando um novo período, que possamos ter mais atitudes, mais ação. E aí eu abro para a mesa. Aqui a gente já vê nessa lição que ele já vem falar também, além da beneficência, a empatia, né? Que quando ele vê tudo aquilo que comove tudo ele, o sentimento, e como Jesus nos disse, não façais aos outros o que não quereis para você, né? O que você não quer para você, não faça para os outros. Então a gente percebe aqui essa empatia que ele teve de Caritas, de ver todo aquele sofrimento e tentar de alguma forma, como ele mesmo diz, e quando tendes de fazer para secá-las todas as lágrimas, né? Então o sofrimento alheio também pode ser o meu. Muitas das vezes eu sofro e eu quero ser ajudado. Então, quando eu posso, por que não ajudar? Esse é o entendimento. A gente lembra também da caridade, quando Allan Kardec já disse que fora da caridade não há salvação. Ou seja, o caminho é a caridade. Dentro da caridade nós encontramos a salvação. Chico mesmo disse que se Allan Kardec tivesse dito diferente disso, ele tivesse dito que fora do espiritismo não há salvação, ele teria seguido rumo diferente.
Então veja você a importância da caridade, veja quão importante é executarmos, né, no nosso dia a dia de maneira sem regra, no sentido de que a caridade ela comporta muitas maneiras, seja material, seja um conforto em ouvir o outro, seja uma palavra amiga, seja um abraço, algo de sentimento, tudo é caridade. O que eu consigo entender desse texto aqui que eu levo é assim: caridade, o que eu entendo aqui é trabalho. E aí a gente vê o quanto a espiritualidade ela é inteligente em tentar nos dizer como nos ajudar. Quando a gente trabalha no nosso trabalho do dia a dia, né, a gente pensa no ganho do dinheiro. Então a gente está ali trabalhando para a gente conseguir o nosso sustento, a nossa alimentação e suprir as nossas necessidades físicas. Aí a gente vê um texto aqui da caridade dizendo para a gente olhar a necessidade que as outras pessoas têm, o quanto o mundo tem de pessoas sofrendo, de pessoas com necessidades, e que é para a gente abrir os olhos, olhar por elas e ser caridoso, ou seja, trabalhar por elas. E aí, quando a gente vê nesse trabalho, o que eles estão tentando fazer? Com que a gente aumente o lado bom dos sentimentos bons, né? A gente sair de dentro de nós e olhar para essas pessoas e tentar trabalhar o que a gente possa melhorar dentro dos nossos sentimentos. Aqui a gente pode, o que a gente pode crescer. Então, o trabalho é sempre no sentido de nos melhorar. E aí, quando a gente vê aqui também aquela velha, uma outra coisa, né? Seu trabalho, principalmente vendo as outras necessidades das outras pessoas, eu tenho menos tempo de criar sentimentos ruins dentro de mim e vou melhorando os meus sentimentos. Então, o trabalho e a caridade são juntos e só para a gente procurar crescer, para a gente procurar melhorar um pouquinho quem nós somos. A caridade, a beneficência está muito junto com o amor que Jesus veio para nos ensinar. Ele veio em nome do amor para o amor. E a beneficência é uma das formas de amar. A empatia, se colocar no lugar do outro, trabalhar em prol do outro, isso é amor também, uma das formas de amor. Lembrando do evangelho da outra semana, que falava do amor, e a beneficência vem complementar, vem trazendo como eu posso demonstrar esse amor pelo meu irmão, pelo aquele que sofre, aquele que está do meu lado, mesmo que eu não o conheça, que eu não tenha laços estreitos com ele. Mas eu posso, com certeza, com um sorriso, um abraço, uma palavra, ajudar e muito. Então, é a empatia, o amor que vai fazer com que a gente consiga ser beneficente. Mais ninguém? Então nós vamos agora para as nossas vibrações que serão feitas pelo Júnior. Desse amor, desta falange do Evangelho que nos acompanha durante todo este período, agradecendo por tudo aquilo que nós conseguimos realizar até aqui, agradecendo pela nossa vida, pela vida dos nossos irmãos, pela vida de todos aqueles que nos assistem e nos ouvem, amparados pela espiritualidade, que ela possa sim estar junto de nós nesta virada de ano. Que Deus
o bendito ser da criação, que derrama todas as suas bênçãos sobre nós, possam estar aportando a nossa casa neste momento, percorrendo todos os cômodos, abençoando aqueles que não estão presentes aqui, curando, libertando, trazendo para junto de si a bondade e a beneficência desta lição que aprendemos hoje. Que os encarcerados de alma, física, espiritual e mental possam nesse instante ser libertados de toda maldade, que eles possam alcançar o reino dos céus e ser agraciados pela bondade divina. Gratidão, Senhor, por tudo aquilo que temos, por tudo que nós somos. Gratidão pelo nosso dia, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos amigos. Gratidão, Senhor, pelo aquilo que recebemos. Que os nossos irmãos, então, aqueles que não estão amparados, possam neste momento receber todas as bênçãos divinas que o Senhor tem prometido para a vida deles. Gratidão, gratidão. Obrigado por tudo, meu Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Encerrando nosso evangelho, a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade e fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos amigos, irmãos, queridos companheiros, antes de fazer o encerramento, eu gostaria de ler uma poesia que foi psicografada por Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Carta de Ano Novo. Ano Novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é o novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Se tens inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia,
volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila no dever bem cumprido. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio, do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco, e como que, oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora. Ama e auxilia sempre. Ajuda os outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, vida e caminho. Como disse, irmãos, momento de se refletir, momento de buscar o nosso interior, a nossa autoavaliação, momento de nós determinarmos o que nós queremos para esse novo ano que se iniciará. O que nós queremos de bom para nós. A oportunidade que temos de semear um novo terreno, novos dias, novas oportunidades. Que possamos ter a todo instante os ensinamentos de nosso Mestre Jesus a nos auxiliar, nos orientar, nos conduzir, nos guiar, porque o caminho, com certeza, nos levará a Deus, nosso Pai, e ao amor eterno da vida que nós buscamos. Que todos possam ter um final de ano tranquilo, sereno, de muita paz, e que esse ano venha cheio de luz, cheio de amor, cheio de esperança, e com muita fé e muita crença naquele que realmente pode fazer algo por nós. Gratidão a todos que nos acompanharam no decorrer de todo este ano. É o que nós podemos desejar. Que a paz de Jesus permaneça dentro de seus lares, agora e sempre. Forte abraço, até o próximo ano.